Fala galera do Sport Buzz, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Assunção e a gente separou o retrospecto das equipes da final da Libertadores que acontece nesse sábado. Os torcedores do Flamengo já estão ansiosos para a decisão da competição. O clássico entre Flamengo e River Plate promete ser agitado e a rivalidade entre Brasil e Argentina ganhará um novo capítulo na história do futebol. A fim de aquecer as expectativas para o jogão, separamos o retrospecto da equipe carioca no torneio sul-americano. O início do rubro-negro na fase de grupos da Libertadores teve um importante resultado logo na estreia. Na altitude da Bolívia, o Flamengo venceu o San José com placar de 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Gabigol. Bom, o River Plate começou a campanha em busca do bicampeonato da Libertadores com um gosto meio amargo. Um empate com a Alianza Lima fora de casa por 1-1. O gol dos argentinos foi marcado por Pineda, mas sofreram um empate aos 48 do segundo tempo, de pênalti. Ainda sob o comando de Abel Braga, o Mengão foi para a segunda partida confiante com um triunfo na estreia. E o resultado não foi diferente. Venceu a LDU por 3-1 no Maracanã, com gols de Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe. O tento dos visitantes foi marcado por Christian Borja. Depois, em seus domínios, os milionários não foram tão bem e empataram sem gols contra o Palestino, o que frustrou o torcedor. O primeiro tropeço na competição aconteceu apenas na terceira rodada. Jogando em casa contra o Peñarol, o rubro-negro acabou derrotado por 1-0. O gol aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando a equipe brasileira já tinha um jogador a menos. Gabigol foi expulso da partida. Já na terceira rodada, outro empate, porém contra o Internacional em casa por 2-2. Lucas Prato e De La Cruz fizeram para os argentinos. Já Nico Lopes e Edenilson empataram para o Colorado. A recuperação ocorreu logo depois contra o San José. Com o placar elástico de 6-1, o Flamengo deu show no Maraca contra a equipe boliviana. Diego abriu o placar para os brasileiros. Salcedo empatou a partida em 1-1 e assustou os torcedores, mas o uruguaio Arrascaeta colocou o Flamengo à frente e depois abriu-se a porteira. Vitinho, Everton Ribeiro 2 vezes e Helmut contra deram números finais ao placar. A primeira vitória só foi acontecer na quarta rodada, diante do Alianza Lima. E que vitória, por 3-0. Matias Soares, Martínez e De La Cruz fizeram os gols. O compromisso seguinte aconteceu no Equador e resultou na segunda derrota da equipe na competição. A LDU venceu o jogo por 2-1 e complicou a vida do Flamengo no torneio. Juan Nangonô e Chicaiça marcaram para os mandantes. Bruno Henrique descontou o placar. Na quinta rodada veio a segunda vitória seguida, contra o Palestino por 2-0. Os gols foram marcados por Pinoli e Martim Fernandes. No último duelo da fase de grupos, o rubro-negro chegou ameaçado ao Uruguai e com Abel Braga muito pressionado no cargo. O desempenho do clube no jogo não foi bom, com algumas chances claras de gol perdidas pelos jogadores, mas conseguiu segurar o empate em 0-0 e garantir a classificação para as oitavas de final. Assim, o Flamengo passou em primeiro lugar no grupo com 10 pontos. A campanha teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Uma curiosidade foi o empate triplo entre 3 equipes do grupo. Flamengo, LDU e Peñarol ficaram com a mesma pontuação, sendo decididas vagas pelos critérios de desempate. No fechamento da fase de grupos, o River Plate recebeu o Internacional e empatou por 2-2, garantindo a vaga para as oitavas. Os argentinos fecharam no grupo A na segunda colocação com 10 pontos invicto, 2 vitórias e 4 empates. Nas oitavas de final, após a demissão de Abel e a chegada do português Jorge Jesus, o adversário foi o Emelec, do Equador. A partida de ida aconteceu fora de casa e o resultado acendeu o sinal de alerta no Mengão. O Flamengo saiu derrotado por 2-0 e a vaga ficou ameaçada. Quinones e Romário Caicedo marcaram os gols do jogo. O duelo de volta, no Maracanã, teve momentos de drama para a torcida rubro-negra. O time carioca conseguiu devolver o placar de 2-0 com 2 gols dele, Gabigol, e a partida acabou indo para os pênaltis. Na decisão das penalidades, Diego Alves cresceu e classificou o Mengão para as quartas de final. Nas oitavas de final, o adversário foi o Cruzeiro, na época que Mano Menezes ainda comandava a equipe. Pois é, parece que faz tempo, mas não, ainda foi nesse ano. Mas os jogos não foram tão animados quanto se esperava. Tanto na ida quanto na volta, 2 empates por 0-0 e a disputa foi para os pênaltis. O River contou com uma noite inspirada do goleiro Armani e saiu do Mineirão com a vaga para as quartas de final. Adversário agora, Cerro Porteño. Já nas quartas, foi o primeiro da série de confrontos contra os brasileiros. O primeiro foi o Internacional e o Flamengo não teve tanta dificuldade para passar. No Maracanã, na partida de ida, Bruno Henrique marcou 2 vezes e ajudou a equipe na vitória por 2-0. No confronto de volta, o rubro-negro levou um pequeno susto, quando Lindoso abriu o placar para os gaúchos. Mas Gabigol, sempre ele, fez questão de tranquilizar a torcida, empatando poucos minutos depois e levando a vaga para a semifinal na mala. Já nas quartas,
Os atuais campeões não tiveram dificuldades e venceram o primeiro jogo por 2-0, com gols de Martim Fernandes e de Borré. Detalhe que os 2 gols foram de pênalti. Na volta, o River soube administrar bem o resultado e se classificou para a semifinal com um empate por 1-1. O outro time brasileiro que cruzou o caminho do Flamengo foi o Grêmio. Com muitas provocações do técnico brasileiro Renato Gaúcho sobre o duelo, a partida de ida terminou empatada em 1-1 na Arena do Grêmio. Bruno Henrique abriu o placar, mas Pepe igualou o marcador nos minutos finais e levou a decisão para o Maraca. Lembrando que o jogo foi cercado de polêmicas com 3 gols do Flamengo anulados pelo VAR. O duelo de volta aconteceu no dia 23 de outubro, faltando exatos um mês para a final, e o resultado dentro de campo foi totalmente inesperado. Com uma atuação de gala da equipe de Jorge Jesus, o Flamengo goleou o tricolor gaúcho por 5-0 e carimbou sua passagem para a decisão. Já na semi, tivemos nada mais nada menos que a reedição da final do ano passado, o super clássico entre Boca Juniors e River Plate. O primeiro confronto foi corrido e fez jus ao tamanho do clássico. Os atuais campeões foram soberanos e venceram por 2-0 no Monumental de Núñez, colocando um pé na final. O jogo de volta foi na Bombonera e, como de costume, um verdadeiro caldeirão da torcida chinesa para reverter o placar. O Boca chegou até a assustar quando abriu o placar com Hurtado, mas não conseguiu ampliar e garantiu o River Plate na segunda final seguida nos últimos 5 anos. É a terceira decisão que o River chega. Comandados por Marcelo Gallardo, os milionários vão com tudo em busca do 5º título em sua história. A grande final da Libertadores acontece neste sábado, dia 23, às 6 horas da tarde. Após os protestos que estão acontecendo no Chile, o local da decisão foi alterado para a cidade de Lima, no Peru, e foi escolhido como o grande palco da final entre Flamengo e River Plate. E você, torcedor, vê se não vai pegar o avião errado, por favor, hein? Agora, resta saber se a competição sul-americana terminará com um final feliz para os torcedores do Mengão ou do River. Diz aí, qual é o seu palpite? Bom, eu acho que vai dar River. Comenta aí pra gente saber. Valeu!